Cara, para a maioria das coisas, a exposição é uma excelente ferramenta. Para ansiedade, é ótimo. Mas tem aquela coisa. O adulto, pô, pega aí um adulto, 20 e tantos anos, 30 anos, que tá muito preso nos jogos, é muito provável que haja algum tipo de comorbidade. Que é o quê? A pessoa não ter só a sintomatologia de vício em jogos, mas ela provavelmente tem algum outro transtorno psiquiátrico também. Geralmente, TDAH, depressão ou transtornos relacionados à ansiedade. São os mais comuns, né? Mas parece, né? Por quê? Esse enriquecimento de repertório, essa coisa da pessoa explorar novos ambientes e tudo mais é importante, mas a pessoa pode ter uma condição de ansiedade social que impede ela de fazer isso. Por exemplo, ela até tem amigos, eles falam, vamos sair, vamos se divertir, vamos numa festa, vamos em algum lugar, só que existe uma ansiedade social ali por trás. Cara, eu vou ter que interagir com as pessoas, eu vou me sentir desconfortável, eu tô fora do peso, eu não cortei meu cabelo, tô com a barba sem fazer. Tô feia, lá, então, caraca, é verdade. As pessoas vão perceber isso, e eu vou ficar ansioso lá, eles vão ver que eu tô ansioso. E muitas vezes isso é coisa da nossa cabeça, né? Total. Ninguém fica percebendo em você, tipo... São pensamentos ansiosos, que a gente fala. São Sim. preocupações. Uhum. A preocupação ela é extremamente adaptativa, porque o que ela faz? Ela te põe para pensar e planejar a solução de um problema que ainda não aconteceu, mas pode acontecer no futuro. Certo? Uma antecipação do problema. Exato, uma antecipação do problema. Isso é legal, cara. Você, pegar um cara da época do Homem da Caverna, isso determinava a sobrevivência dele. Porque num dia ele passava por um caminho e tinha um ninho de cobras. Uhum. E no outro dia ele voltava, tipo, caramba, eu preciso caçar amanhã, mas eu não posso passar por ali, porque ali tem cobra. Ele pensava, antecipava isso e passava por outro caminho, né? E comunicava para os outros caras da tribo e tudo mais. Mas a ansiedade tem esse lado bom de te precaver de situações futuras, só que você pode entrar num ciclo onde você cria um problema, e desse problema você cria outro, e cria outro, e cria outro, e cria outro. Quando você vê, você tá catastrofizando uma coisa, tipo, você desmaiando no meio das pessoas de tanto medo que você tá de estar lá, vomitando, todo mundo te olhando e rindo da sua cara. Caraca. Sendo que o que fez isso foi a ansiedade. Ela te levou para uma preocupação, que levou para outra, que levou para outra, que levou para outra, que chegou lá e você tá sentado de frente pro seu computador, com o coração acelerado, preocupado e nada tá acontecendo. Sem conseguir pegar o celular para responder e falar não pro seu amigo. Caraca. E a ansiedade, ela pode ser uma espécie de mecanismo de defesa. Exato. Mas, obviamente, se ela passa de um ponto, ela começa a sabotar a tua vida. Uhum. Ela tem esse lado de... Porque o que ela faz é querer te proteger. A ansiedade serve para te proteger. Só que ela começa a empobrecer o seu repertório, porque você não está se expondo a situação nenhuma. Uhum. Você não está dando bom dia para sua mãe na sua casa. Como é que você quer ir numa festa com 100 pessoas? Uhum. Entende? Então, a lógica dessa ampliação do repertório e do tratamento até para ansiedade é você ir fazendo exposições gradativas. A gente chama isso de dessensibilização sistemática. Que é você pegar pequenos desafios para essa pessoa, para ela ir realizando de acordo com o nível de ansiedade que ela sente nessas situações. Então, nesse cara que está preso dentro de casa e que tem essa ansiedade muito grande em sair para uma festa, a gente vai começar por coisas mais simples. Às vezes, conversar um pouquinho mais com o amigo pelo WhatsApp. Ou então, às vezes, marcar um cabeleireiro e ir lá no cabeleireiro, cortar o cabelo. Tarefas mais simples, assim, até que a gente consiga ir aumentando o nível de dificuldade, entre aspas, para você colocar a pessoa num nível de estresse que vai ser aquele estresse que vai gerar um desconforto, mas que não vai ser mais suficiente para... Né? Uma coisa que eu percebo é o seguinte. O psicólogo, o terapeuta, ele tem que fazer esse mapeamento do que deixa a pessoa mais ansiosa. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fica ansiosa porque ela se vê como acima do peso e aí ela acha que todo mundo vai apontar para ela. Outros acham assim, não, eu tenho meio gagueira, eu não quero conversar porque eu tenho medo das pessoas rirem da minha cara. Então, cada um tem um motivo para ter uma ansiedade social. Exatamente. É interessante mapear para ir fazer uma dessensibilização gradual. Porque a ansiedade, ela tem vários tipos de ansiedade, né? Tem ansiedade, a fobia específica, por exemplo, que é a pessoa que tem medo de uma coisa muito específica, medo de agulha, medo de jaleco, medo de alguns animais, cachorro, fobia de cobra, fobia de aranha, etc. Aranha e cobra são, assim, todo ser humano praticamente tem. É muito, muito comum.
Provavelmente é adaptativo isso. Né? Mas a lógica para maioria dos transtornos de ansiedade é basicamente essa. Você expor a pessoa a situações desafiadoras no nível certo, ao mesmo tempo que você treina algumas habilidades. Por exemplo, essa pessoa que preocupa com uma coisa e de um problema ela vai pulando para outro até ela chegar num ponto em que ela está catastrofizando completamente a situação, você ajudar ela a aprender a solucionar problemas. Você dá algumas atividades de solução de problemas para ela, onde ela vai identificar o pensamento, pensar em soluções para ela com algum passo a passo, algo para conduzir toda essa cognição da pessoa a encontrar uma solução racional para a coisa e que não esteja submetida a preocupações sucessivas, né? Que vai só piorando o quadro. Exatamente. Então é isso, basicamente exposição, você treinar algumas habilidades, às vezes a habilidade social é importante para a pessoa que tem ansiedade social, você treinar algumas habilidades sociais. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, tenta focar mais em ouvir ela e fazer perguntas. Mas que perguntas? Tipo, entrar no Só assunto... presta atenção no que ela tá falando e pergunta alguma coisa que tem relação com o que ela tá falando, cara. Entendeu? A pessoa vai ouvir e vai ver, olha, ele tá prestando atenção no que eu tô falando e vai se motivar a falar mais. E isso vai aumentando o seu senso de eficácia, de tipo, caramba, eu tô conseguindo conversar. A recompensa pro cérebro entender, cara, eu não sou um fracasso total social, eu posso ter um diálogo mínimo. Porque tem pessoas que chegam num nível desse, de tipo, a pessoa se acha extremamente inadequada. Exatamente. Né? Então, assim, exposição, treinar habilidades e modificar pensamentos também. Entender, lembra do looping que eu falei? Que a gente, em uma situação, a gente tem cognições, a gente pensa coisas, sente coisas, tem sensações físicas e a gente age de uma determinada maneira em decorrência disso. Então, a gente fazer um mapeamento desse looping da pessoa, entender os componentes que estão ali e ajudar ela a lidar com isso também é importante, né? Por exemplo, quando você estiver em casa, na frente do computador, e pensar que esse monte de problemas aí surgirem na sua cabeça em termos de você não vai conseguir conversar com as pessoas, elas vão ver que você está sem fazer barba, vão te achar feio, etc. Como é que você vai responder esses pensamentos? Quando vier, você vai entrar num buraco ou você vai responder do tipo, cara, alguém zoar com a tua barba mal feita, digamos assim, se esse é o medo da pessoa, não é a morte. Não é a morte. Ponto. Exatamente, sabe? É você ajudar a pessoa a lidar com os próprios pensamentos dela, desenvolvendo algumas respostas, etc. Então, quando você junta esses 3 componentes, e tem inclusive um psicólogo que me ensinou muito sobre isso, André Moreno, que fala do método extremo, exposições, treinamento de habilidades e modificação de pensamentos. Você lidando com isso, com a pessoa com transtorno de ansiedade, qualquer que seja, muito provavelmente você vai ter uma grande diminuição e até remissão dos sintomas. Um êxito, né? No tratamento. Um êxito